O Internacional treinou nessa segunda-feira para o jogo da próxima quarta contra a equipe do São Paulo. No vídeo de hoje eu quero te falar como que o técnico Eduardo Cudê chamou 10 jogadores das categorias de base para completar a atividade no CT Parque Gigante do dia de hoje. Além disso, também quero te trazer mais informações sobre a janela de transferências que segue crescendo no Inter, focada por ano de 2024, e algumas situações do mercado começam a bater na porta do Inter. A primeira é sobre a situação de Bruno Mendes, porque o empresário do jogador veio ao público falar sobre essa situação de permanecer ou não no Corinthians. Além disso, também quero te falar sobre Leandro Damião, que já está pensando em uma volta para Porto Alegre. O jogador que já definiu que não deve renovar o seu contrato com Kawasaki Frontale. O mesmo acontece com Oscar, que não deve permanecer no Xangai Port da China após uma nova regra criada pelo país. E com isso, Oscar pode estar retornando ao futebol brasileiro. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar aquele teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição ou no teu navegador tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e utilizando o cupom canal TNI tu ganha um bônus de até R$500 no teu primeiro depósito. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição ou no teu navegador e começa a apostar já na Betano para esse jogo do Inter já contra a equipe do São Paulo, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Inter aqui no vídeo de hoje. Eu quero começar realmente aqui falando sobre esse treino que aconteceu nessa segunda-feira no CT Parque Gigante, que foi um treino aberto no começo para a imprensa. E um treino onde a gente conseguiu perceber alguns jogadores, na verdade 10 atletas das categorias de base do Internacional, ali entre a categoria sub-17 e também a categoria sub-20. Quais são os jogadores? É os que eu vou citar agora. Treinaram, né? Completaram a atividade, participaram do treino de hoje, por exemplo, o lateral direito Ítalo, os zagueiros Marcelo e João Pedro, além disso, o lateral esquerdo Rezende, o volante Lucaian, os meio-campistas Mateu Amoroso, o filho do Amoroso, para quem não sabe, o outro meio-campista que é o Gustavo, e os atacantes Johnny, Vinícius Souza, que é um dos jogadores que é uma das grandes promessas do Inter, e também o Riquelme. O Riquelme, ele chegou na metade dessa temporada vindo do Sport por empréstimo. Foi um jogador que é tido como uma grande promessa dentro do futebol nordestino. Acabou tendo alguns atritos lá no Sport e veio de empréstimo ao Internacional. Um jogador que se espera muito dentro do Sub-20, ainda não conseguiu desempenhar tanto, mas esses 10 jogadores foram os atletas que treinaram hoje com o técnico Eduardo Cudê. Aumentou já essa lista, por exemplo, no treino de domingo a gente sabia que 8 jogadores da base tinham treinado e hoje subiu para 10 jogadores, tá? Os que treinaram no domingo não são os mesmos que treinaram hoje. Por exemplo, no domingo tiveram outros jogadores, como por exemplo o zagueiro Bastian, que era um outro jogador, tiveram também outros atletas, o David, que é um atacante também, treinou no último domingo e não treinou hoje. Então o Cudê também vem, digamos que, diversificando ali os atletas que estão vindo à base para completar treino, tá bom? Outra informação agora que eu quero trazer para ti, saindo um pouco dessa pauta do treino, é sobre o Maurício, que deve chegar amanhã pela manhã em Porto Alegre, treina à tarde no CT Parque Gigante, e a tendência é que possa ser relacionado para esse jogo contra o São Paulo, mas ainda não é uma novidade 100%. Vitão e Johnny treinaram hoje na academia, estão ainda se recuperando de lesão. Johnny não vai estar à disposição para o jogo contra o São Paulo, tá? E o caso do Vitão é um jogador que está sendo preparado para o confronto contra o Fluminense, tá bom? Além disso, também outra situação que eu quero passar para vocês agora é saindo um pouco dessa pauta de treinos, informações sobre o jogo do Inter e indo um pouco para janela de transferências, que apesar de já estar fechado, o Inter não vai fazer mais nenhuma contratação nesse ano. A última tentativa de mercado que o Inter teve foi o do meio-campista argentino Roberto Pereira, mas esse jogador já foi anunciado que renovou o seu contrato com a equipe da Udinese. Na verdade, ele tinha terminado o contrato, ficou livre,
e aí a Udinese novamente pegou o jogador, então o atleta que nesse momento está descartado como novo reforço do Inter. Mas eu quero te passar aqui outras situações. Todo mundo sabe que nos últimos dias o Inter vem sondando, por exemplo, o Everton Ribeiro, a imprensa do meio do país colocou o Bruno Henrique no Inter, apesar de ser muito difícil. Também se fala agora, por exemplo, né, no nome do Bruno Mendes, que este já é um nome antigo, e o próprio empresário de jogador agora veio a público, o Rodrigo Lopes, que é o empresário de jogador, disse que a tendência é que ele siga no Corinthians, não tem nada fechado com o Flamengo, porque também foi noticiado que o Bruno Mendes tinha um pré-acordo com o Flamengo para o ano de 2024, e segundo a agente jogador, isso não é verdade, e também já deu a entender que realmente o Bruno Mendes deve continuar no Corinthians e deve renovar o seu contrato, tá bom? Então essa já é a primeira situação. A gente sabe que o Inter estava interessado, é um jogador que chegou inclusive no mês de maio, o empresário de jogador a ter uma reunião com a direção do Internacional, mas é um atleta que a tendência é que realmente siga no Corinthians. O Corinthians vai oferecer um salário, um tempo de contrato que são interessantes para o jogador, então a tendência realmente é que ele continue lá em São Paulo, tá bom? Outra situação que eu tenho para passar para vocês é sobre outras dois jogadores, esses já identificados com o Internacional, assim como o Bruno Mendes também, querendo ou não, é um jogador identificado. Leandro Damião, né, jogador que tem contrato também terminando em janeiro no Kawasaki Frontale, também já pode assinar pré-contrato, e a tendência, né, informação trazida também pelo centro do país, é que ele já avisou a direção do Kawasaki Frontale, time que atua no Japão, que não irá renovar o seu contrato e vai voltar ao futebol brasileiro, tá? E essa informação ela é importante porque todo mundo sabe, o Leandro Damião é um jogador identificado com o Inter, antes de ir para o futebol japonês, estava no Internacional no ano de 2018, né, após o Inter subir para a primeira divisão, ele ficou ainda um certo tempo no ano de 2018 e depois foi vendido ao Kawasaki Frontale do Japão. Então esse jogador sim tem a possibilidade de voltar, só que vai precisar de algumas coisas. Primeiro, ele vai ter que ter uma redução salarial e vai ter que ser drástica, porque hoje ele ganha R$1 milhão ao mês no Japão, ele não vai conseguir ganhar isso no Internacional. E a segunda situação é realmente saber se a próxima direção no Inter, ou a mesma, vai depender das eleições que acontecem em novembro, e também do próximo treinador, ou não, vai depender se o Cudê vai ficar para a próxima temporada, vai querer também o caso, por exemplo, do Leandro Damião. Mas já é um jogador que obviamente externou que realmente no Inter ele tem, dentro do Brasil, ele tem uma preferência em jogar no Internacional, mas essa é uma situação ainda que vai ser desenrolado a partir do final da temporada. Agora, uma outra informação também saída pelo centro do país, e essa é uma informação que é muito repercutida porque o Flamengo sempre tem muito interesse na contratação desse jogador. Há cerca de 2 anos atrás ele quase veio para o Flamengo, que é o caso do Oscar, que hoje joga no Shanghai Port da China. A China adotou uma nova regra, tanto é que muitos jogadores que a gente vê, muitos craques do futebol chinês, hoje já não é um grande mercado tão atrativo. A gente conseguiu perceber que diversos jogadores deixaram o futebol da China porque o país criou uma regra que é de limitação de jogadores estrangeiros e, além disso, de salários também foram limitados. E com isso, muitos jogadores acabaram não vindo mais para a China e muitos acabaram saindo. E o caso vai acontecer com os caras que tem um salário astronômico e deve sair da China no final da temporada. Ele tem contrato até o dia 30/11 de 2024, ou seja, ele tem contrato até 30 de novembro do ano que vem, mas ele pode antecipar uma saída em comum acordo, por exemplo, com a equipe do Xangai. Obviamente, essa negociação só aconteceria para o ano que vem, para o mês de 2024, mas é uma contratação que já começaria a ser debatida desde agora. O próprio Flamengo é um time que há muito tempo se interessa na contratação desse jogador, e obviamente o Internacional e São Paulo, que são os dois clubes do coração do próprio Oscar, também são clubes que logo já aparecem como postulantes a conseguir essa negociação. O Oscar que já disse diversas vezes que gostaria de retornar ao futebol brasileiro, e agora surge essa possibilidade, mas também é uma possibilidade que só deve acontecer, se acontecer, apenas no fim da temporada, quando as conversas aí sim puderem começar a realmente existir, quando o Inter saber quem vai ser a próxima direção, novo treinador e assim por diante, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!